Momento Insight. A luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje, iremos falar a respeito da geração de Adão. Iremos desvendar as verdades escondidas em sua geração. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Vamos ler. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalalel. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou Jared. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Adão em hebraico significa homem, vermelho, ser humano. Set significa em hebraico por, colocar, substituto, posto em lugar de outro, compensação. Enos em hebraico significa homem. Cainã significa possuindo, adquirindo, aquisição, possessão. Maalalel significa louvor de Deus. Jared em hebraico significa descida, descendência, linhagem. E Enoque em hebraico significa dedicar, consagrar, dedicado, consagrado. Para desvendarmos a verdade escondida por detrás destas palavras, precisamos nos atentar a estes nomes e a estes versículos. Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então nós sabemos que Adão em hebraico significa ser humano, então está dizendo: este é o livro das gerações do ser humano, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, ou seja, ser humano, no dia em que foram criados. Então, o ser humano, Adão, viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E Sete significa substituto, ou seja, o ser humano só pode gerar substitutos a ele mesmo. Ok? E assim, conforme foi indo, depois de Sete, foi gerado então a Enos. E Enos, em hebraico, significa homem. Ou seja, o homem só pode gerar homem. O substituto, o ser humano, só pode gerar homem. Só pode gerar coisas naturais, coisas deste mundo. Nós não podemos gerar nada sobrenatural, a não ser que venham de Deus. E quando foi gerado Enos, então, depois de Enos, ele gerou a Cainã. E Cainã em hebraico significa possuindo, adquirindo, aquisição. E isso significa o quê? Que o homem, o desejo dele sempre foi de adquirir, de possuir, de ter, de querer cada vez mais, ok? E quando nós começamos então a adquirir, como nós começamos então a conquistar, nós geramos a Maalalel. E Maalalel significa louvor de Deus. Quando o homem começa a ter os seus desejos do seu coração atendidos, naturalmente gera uma gratidão em seu coração e que faz com que ele queira louvar a Deus. Quando nós começamos então a louvar a Deus, então, depois de Maalalel, a palavra diz que foi gerado Jared.
E Jared significa descendência, linhagem. Quando então nós começamos a louvar a Deus, nós começamos então a gerar uma descendência, uma linhagem que gera Enoque, que significa dedicar, consagrar, dedicado, consagrado. Ou seja, quando nós começamos a louvar a Deus, nós geramos uma descendência, uma linhagem que é consagrada a Deus, que é dedicada a Deus. Então, quando nós entendemos que nós, os seres humanos, somos homens normais, naturais, que nós só geramos substitutos a nós mesmos, que nós só podemos gerar homens, coisas naturais, então nós entendemos que nós temos que buscar a Deus, nós começamos então a louvar a Deus, então nós começamos a gerar uma descendência diferente, uma descendência que é consagrada, dedicada a Deus, ok? E o que acontece quando nós geramos essa descendência? O que aconteceu com Enoque? Vamos atentar então ao versículo de número 22 que diz: E andou Enoque, ou seja, o consagrado, com Deus. Depois que gerou Metusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, quando nós passamos a andar com Deus, assim como Enoque andou, nós passamos a ser consagrados a Deus. Então o que acontece? Nós recebemos a vida eterna. Porque o que aconteceu aqui com Enoque foi que Deus o tomou para si. Ou seja, ele não morreu, ok? Todos os outros que vieram antes dele morreram, mas Enoque, porque ele estava consagrado a Deus, porque ele era um homem de Deus que andava com Deus, então ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. Então aqui já estava dizendo em sua palavra, já estava deixando em sua palavra que existiria a salvação eterna, ok? Em Deuteronômio 26, versículo 19 diz: Para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Ou seja, meus irmãos, quando nós somos consagrados a Deus, nós então começamos a louvar a Deus, e o que acontece? Deus, ele nos exalta entre as nações, ok? Para que nós sejamos louvor, para que nós possamos tornar o nome de Jesus Cristo conhecido, ok? Para que a glória de Deus venha sobre a terra, ok? Então nós seremos reconhecidos como povo santo de Deus, ok? Em Salmo 50, versículo 23 diz: Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, aqui como nós vimos, ok? Malalalel significa louvor de Deus. Quando nós aprendemos então a louvar de Deus, nós geramos uma descendência dedicada e consagrada ao Senhor. E aqui no Salmo de número 50 diz o quê? Que aquele que oferece sacrifício de louvor glorificará a Deus. Ou seja, e aquele que bem ordena o seu caminho, Deus mostra a sua salvação, que foi exatamente o que aconteceu com Enoque. Deus deu a salvação eterna para ele, Deus o arrebatou e ele não morreu. Então quando nós começamos a louvar a Deus, nós passamos a ser consagrados a Deus e nós temos a vida eterna. Em Isaías 61, versículo 11 diz: Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E Deus, ele deseja o quê? Que nós sejamos usados para trazer o louvor a Deus para todas as nações. Ele quer que o louvor a ele seja feito em todas as nações. Em Gênesis 9, versículo 9 diz: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Quando nós então passamos a louvar a Deus, nós fazemos com que a nossa geração, a nossa descendência passe a ter uma aliança com Deus. Aqui como está em Gênesis 9, capítulo 9: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Em Gênesis 48, versículo 4 diz: E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Ou seja, meus irmãos, o homem sempre quis adquirir, sempre quis ter posses, o homem sempre quis conquistar e expandir. E aqui Deus diz claramente que ele faria o homem multiplicar-se, e que ele faria que nós seremos um povo tão grande, e que nós herdaríamos a terra, e que essa terra seria dada por possessão perpétua para a nossa herança.
Ou seja, depois que nós geramos a Enoque, um povo consagrado a Deus, então nós geramos Metusalém. E Metusalém significa em hebraico homem do dardo. Dardo é uma arma de arremesso. O destino dos dardos era ser arremessados antes que as duas frentes se envolvessem no combate corpo a corpo. Ou seja, o que Deus deseja de nós? Que depois que nós somos um povo consagrado a Ele, que temos a vida eterna, Deus deseja que nós nos tornemos Matusalém, homens do dardo. O que é isso? Ele deseja que nós lancemos a palavra dele para todos os povos, para todas as nações, para que então as pessoas possam conhecer a Deus. E quando nós nos tornamos estes homens do dardo, como Metusalém, então nós geramos a Lameque. E Lameque significa poderoso, potente, forte. Nós nos tornamos potentes, fortes com Deus. E quando nós estamos potentes e fortes em Deus, então nós geramos a Noé. E Noé significa repouso, descanso, consolo. Quando nós aprendemos então a descansar em Deus, nós geramos a Sem, e Sem em hebraico significa nome, fama, ou seja, o nome de Jesus Cristo de Nazaré ficará famoso, nós ficaremos famosos porque nós carregamos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós geramos a Cã, e Cã em hebraico significa estar quente, tornar-se quente, ser quente. Então nós passamos a estar quentes com Deus, nós passamos cada vez mais na presença de Deus, mais buscando a sua face, e então nós geramos a Jafé, e Jafé em hebraico significa aberto, que se espalha ao longe, que dilata, ampliado, diletado, extensão. Ou seja, Deus nos amplia, Deus nos projeta às nações, para que nós possamos então divulgar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus e trazer a salvação para a humanidade. Em Deuteronômio 12, versículo 10 diz: mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, e ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. E o que aconteceu com o povo de Deus quando estava no Egito, preso ali por Faraó? Deus fez com que eles ficassem numerosos, com que eles ficassem poderosos. Deus deu a salvação para eles. Eles conseguiram sair ali, atravessar o Jordão, se estabelecer na terra que Deus tinha prometido para eles por herança, ok? E então Deus deu descanso a ele em relação aos inimigos dele, e eles habitaram em segurança. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer te tirar deste mundo de trevas, deste mundo de pecado, deste mundo de perdição, para te dar uma herança, que é a salvação em Jesus Cristo de Nazaré, que é a vida eterna, e te dar uma Canaã celestial, uma terra prometida celestial. Receba o momento insight de hoje, a verdade escondida na geração de Adão. É isso aí, até o próximo momento insight. Fiquem com Deus.